E uma pesquisa do Instituto Cactus Atlas de Saúde Mental apontou que o número de pessoas que utilizam medicamento de uso contínuo é 3 vezes maior do que aquele que utiliza o serviço de psicoterapia. Uma das possíveis causas desse resultado é o alto custo das sessões com os psicólogos, o que torna o serviço de fundamental importância inacessível para grande parte da população. Não é nada disso. Por 10 anos, Ítalo fez terapia. Há 6 meses, por questões financeiras, teve que deixar o acompanhamento psicológico de lado. Na verdade, eu parei porque agora eu estou em transição de carreira. Eu estou buscando novos horizontes na minha vida profissional. Estou fazendo um curso de desenvolvimento de software, né? E eu tive que parar por questões financeiras, né? Embora não tome medicamentos controlados, o arquiteto se enquadra em um estudo do Instituto Cactus Atlas de Saúde Mental, o ICASME, que aponta o alto custo das sessões de terapia como uma das possíveis causas para o abandono do tratamento. Os jovens, estudantes, brancos, mulheres, pessoas com melhor poder aquisitivo e maior escolaridade, além dos transgêneros, os pansexuais e os assexuais, são os grupos que mais fazem terapia. A gente ainda carece muito, à medida de políticas públicas, de inserção do psicólogo na atenção básica, por exemplo, e em outros serviços. Atualmente se discutido a presença do psicólogo nas escolas. E, nas escolas públicas, algo que nas iniciativas privadas, nas escolas particulares, já existem. Já para o cuidado na atenção básica, isso é muito, muito pífio, ou seja, o número é muito pequeno, não dá para conter. E aí, claro, quem acaba abarcando esse nicho? A iniciativa privada. A pesquisa indicou ainda que o número de pessoas que tomam medicamentos de uso contínuo é 3 vezes maior do que as que utilizam os serviços de psicoterapia com foco na saúde mental. Remédios, quem devem prescrever são médicos, de preferência, médicos psiquiatras. E a pessoa que está sofrendo psicologicamente, psiquicamente, deve ser avaliada por esse profissional para ver se o medicamento é necessário. Se for necessário, o profissional saberá indicar qual o medicamento correto, na dose correta, do jeito correto. Especialistas revelam que a automedicação é um dos principais motivos de intoxicação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, metade dos pacientes no mundo usam medicamentos de forma errada e sem prescrição médica. Qualquer pessoa tome qualquer remédio que está atrás do balcão da farmácia, tarja preta ou tarja vermelha, ela tem que ter passado por uma avaliação médica. O médico vai saber avaliar o que a pessoa tem, como tratar o problema que aquela pessoa tem, quais são os riscos daquele medicamento, quais são os benefícios daquele medicamento e acompanhar os possíveis desdobramentos. Lavoisier é farmacêutico. Ele afirma que durante o período de pandemia e o pós-pandemia, houve um crescimento na procura por remédios para o tratamento de ansiedade e insônia. E que é comum aparecer pacientes tentando comprá-los sem prescrição. Por exemplo, pacientes que estão ansiosos, apresentando algum transtorno, né, psicológico, então às vezes vai buscar essa informação na internet, mas acaba pulando uma etapa importante que é a orientação de um profissional de saúde, né, de um médico, de um farmacêutico, de um psicólogo também. Então isso a gente sempre orienta aqui na farmácia o usuário a buscar esse profissional de saúde para que ele tenha, né, uma informação mais precisa. Acho bastante importante o profissional para orientar os pacientes, os clientes, que não deve ser usado algumas medicações por contraindicações. Ítalo revela que nunca precisou de intervenção medicamentosa, mas compreende que a terapia é uma grande aliada no autoconhecimento. Busque a terapia, né, para se conhecer a si próprio, né? Conhecer a si próprio, porque a gente vive numa sociedade, né? E a gente possa lidar com o outro. Eu costumo dizer que psicoterapia é um investimento porque é a partir dela que você vai se regular e essa regulação vai permitir que você consiga trilhar toda a sua trajetória de vida de forma mais estável e com qualidade. E é importante que as pessoas reconheçam que a necessidade de buscar a ajuda de um especialista na área de psicologia é um passo importantíssimo para, primeiro, conhecer melhor suas próprias emoções e saber como dominá-las. Até porque
A pandemia fez muita gente que não precisava procurar ajuda por conta de todas as consequências provocadas pelo isolamento, o distanciamento social. Tudo isso afetou muita gente. Eu até brinco com as pessoas dizendo que assim, olha, o atendimento psicológico ele deveria ser tão necessário ser feito pelo cidadão quanto, por exemplo, o check-up que ele faz a cada 6 meses para saber se a saúde está bem. Então, pelo menos que o poder público, os poderes públicos, né, o SUS, o Sistema Único de Saúde, possa depois passar a oferecer isso. Nós temos os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, que exercem um papel importantíssimo para abraçar essas pessoas que precisam de ajuda. E é muito melhor você cuidar das suas emoções, cuidar da maneira como você pensa em relação ao mundo com a ajuda de um especialista, do que simplesmente tomar uma medicação que vai ter um efeito momentâneo, mas depois esse efeito passa e você volta para dentro do problema. Fica a dica, o conselho e a orientação.